As bruxas gêmeas do pijama listrado. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela e com o marido dela. Foi no ano de 2014, quando eles tinham acabado de mudar para uma casa. Os dois trabalhavam e quando ela trabalhava, o marido ficava com o filho, porque ele era ainda muito novinho, né? E inclusive era aquela fase que ninguém dormia direito à noite por conta do bebê. Então, certa manhã, ela disse que foi trabalhar, mas enquanto estava fazendo as coisas do serviço, ela começou a sentir um aperto no peito. Isso era por volta das 8 da manhã e durou até umas 11 da manhã. Era como se alguma coisa dissesse que tinha alguma coisa errada. E ela ficou tentando ligar para o marido dela e nada dele atender. E isso foi até 1h da tarde, ela tentando falar com ele, quando ele finalmente atendeu. Como ela sai do serviço às 3 da tarde, ela foi correndo para casa. E chegando lá estava tudo normal. Então ela pensou que fosse coisa da cabeça dela. Só que à noite, quando eles foram dormir, ela teve um sonho. Ela sonhou que estava num quarto, deitada numa cama de solteiro. Era um lugar muito escuro. Naquele lugar só tinha uma televisão antiga e estava ligada só naquela estática, sabe? Aquele chiado. Aí ela se levantou daquela cama e começou a olhar em volta para tentar descobrir onde é que ela estava. E ali havia mais um quarto, do mesmo jeito, também com uma televisão antiga na estática. Só que tinha 2 camas de solteiro. E quando ela foi entrando nesse quarto, ela viu que ali tinha 2 mulheres. Se é que ela pode chamar assim. Elas tinham cabelos longos, embaraçados, e usavam pijama listrado até o pé. E elas estavam de costas para a moça que nos conta esse relato. E estavam de mãos dadas, uma de mão dada com a outra, e elas eram idênticas. Quando ela se aproximou dessas 2 moças, elas viraram e olharam para ela. E ela conta que elas tinham um olhar maligno. Na hora que ela viu, ela se virou e quis voltar correndo em direção à porta. Mas parece que quanto mais ela corria, mais a porta se distanciava. Nesse momento, ela sentiu uma mão segurar o cabelo dela, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. E eram essas 2 mulheres. Ela conta que elas puxavam o cabelo dela e davam risada, mas elas continuavam de mãos dadas. E ela, no desespero, acordou assustada desse sonho. E já era hora de trabalhar. Bom, quando acabou o serviço, ela voltou para casa, rotina de sempre, tudo normal. Quando ela chegou em casa, o marido dela contou uma coisa para ela, que naquele dia que ela tentou ligar para ele, tentou e ele não atendia, ele contou que ele estava muito cansado e ele deitou no sofá. E ela conta que o sofá fica de frente para o corredor da cozinha. Porém, ele acordou assustado, parece que sentindo a presença de alguém ou de alguma coisa. E quando ele olhou para o corredor, ele viu uma mulher alta e magra, com os cabelos compridos, que usava um pijama listrado. E ele conta que essa mulher olhava para ele com um olhar maligno e diz que parecia que ela era toda enrugada. A pele era cinza, meio azulada, parecia um cadáver. E ele não conseguia se mexer e nem falar. Ele só conseguia olhar para aquilo e em pensamento ele começou a clamar a Deus, pedindo para Deus tirar aquilo dali. E nisso ele fechou os olhos e parece que adormeceu, pois acordou com a sogra dela entrando na casa, ou seja, com a mãe dele entrando em casa. Só que ele não contou isso para ninguém, ele só contou isso para ela depois que ela contou do sonho que ela teve com as 2 mulheres de pijama listrado. E eles ficaram com medo de ser algo mandado por alguém que talvez não gostasse deles, vai saber. Depois disso, eles fizeram algumas orações ali na casa e nunca mais viram nada do tipo. E aí, gostando dos relatos? Não esquece do like! E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.